Em São Paulo, o brilhante cientista Dr. Marcos Albuquerque da Inovamente Brasil dedicava sua vida à tecnologia, afastando o amor de Helena Costa, uma talentosa bailarina carioca. Sem que ele soubesse, Helena já carregava um presente, um filho, concebido na esperança de selar o amor deles. Mas Marcos a deixou antes de saber, partindo para uma jornada de sucesso solitário, enquanto Helena, em Salvador, criava Arthur, seu milagre. 4 anos depois, o destino os reúne em um congresso. Marcos, agora um magnata da tecnologia, reencontra Helena, que brilha como uma renomada coreógrafa. A frieza dela o intriga, e a presença de Arthur, com seu olhar familiar, começa a desvendar um segredo guardado por anos. O que acontece quando o gênio da lógica se depara com a maior criação, da arte e do amor que ele abandonou? Uma história de arrependimento, superação e um reencontro que pode reescrever o futuro de uma família. Se inscreva no canal e deixe seu like. No pulsante Centro Tecnológico de São Paulo, o jovem e ambicioso cientista, Dr. Marcos Albuquerque, de 30 anos, era a mente brilhante por trás da Inovamente Brasil, uma startup que prometia revolucionar a neurociência e as interfaces cerebrais. Seu nome começava a ecoar nos círculos científicos mais restritos, sinônimo de inovação disruptiva e de uma visão ousada, quase utópica, para o futuro que ele sonhava em moldar com suas próprias mãos. Marcos, um gênio recluso e intensamente focado, vivia unicamente para seus algoritmos complexos, suas pesquisas intrincadas e o incessante fluxo de dados que preenchia seus dias. Imerso em um universo particular de códigos binários e diagramas complexos, as relações humanas eram para ele meras variáveis em equações que ele ainda não dominava ou considerava relevantes. Sua vida inteira era um laboratório em constante experimentação, e sua única companhia, além de uma série de assistentes robóticos de última geração que cuidavam de suas necessidades mundanas, era a profunda e, por vezes, avassaladora solidão de sua cobertura tecnológica, um santuário de vidro e aço no topo de um dos arranha-céus mais imponentes da Avenida Faria Lima. 4 anos antes, a vida de Marcos havia sido subitamente invadida por uma paixão avassaladora por Helena Costa, uma promissora bailarina carioca de 28 anos, cuja graça inigualável e a expressividade emocionante no palco cativavam a todos que a viam dançar, inclusive o frio e calculista Marcos. Eles se conheceram de forma inesperada em uma elegante noite de caridade no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde Marcos, então um pesquisador desconhecido e um tanto deslocado em ambientes sociais, ficou hipnotizado pela leveza e pela intensidade emocional que Helena irradiava a cada movimento. A paixão entre eles floresceu rapidamente, com uma intensidade e uma urgência que desafiavam toda a lógica que Marcos prezava. Era uma força poderosa, quase selvagem, que ele não sabia como processar. Helena, profundamente apaixonada e sonhando em construir uma família com Marcos, decidiu em segredo dar-lhe um presente que ela acreditava selaria o amor deles para sempre, um filho. Sem que ele soubesse, ela iniciou um processo de inseminação artificial, utilizando o material genético dele, sonhando em surpreendê-lo com a notícia de uma vida que começaria a brotar do amor que ela sentia. No entanto, antes que Helena pudesse compartilhar a alegria da possível gravidez, Marcos, em um momento de frieza calculista, que mais tarde o assombraria, e movido pelo medo irracional de que a distração do amor e da paternidade pudesse desviá-lo de sua ambição singular de construir a Inovamente Brasil e hackear a própria essência da mente humana, terminou o relacionamento de forma abrupta. Ele enviou um e-mail curto e sem emoção, tratando o fim de algo tão significativo como um mero desligamento de sistema. Para ele, o amor e a família eram sistemas complexos demais, riscos desnecessários que poderiam comprometer sua jornada para o sucesso absoluto. Helena, devastada e com o coração em frangalhos, descobriu a gravidez pouco depois da dolorosa despedida, mas jamais conseguiu contar a Marcos.
Ela partiu para Salvador, levando consigo a dor lancinante da rejeição e a amarga sensação de ter sido descartada sem valor, como um algoritmo obsoleto em um computador, mas agora com a responsabilidade e a alegria de uma nova vida crescendo dentro dela. Marcos, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo em seu trabalho, transformando a Inovamente Brasil em uma realidade palpável e alcançando feitos científicos que o colocavam no topo de sua área. Mas a imagem de Helena, dançando em seu imaginário, permanecia como um persistente bug em seu sistema perfeito. Ele havia conquistado o reconhecimento da comunidade científica, a fortuna e o poder, mas a leveza que o sorriso dela trazia e a emoção que a presença dela provocava ainda eram um mistério insolúvel para seu intelecto brilhante e solitário. 3 longos anos haviam se desdobrado desde a dolorosa partida de Helena de São Paulo, e seu nome, outrora apenas uma promessa sussurrada nos bastidores da dança, agora brilhava com a intensidade fulgurante de uma verdadeira estrela no firmamento cultural brasileiro. Ela não era apenas uma bailarina aclamada, mas uma coreógrafa visionária e inovadora, a mente criativa por trás da aclamada Cia Corpo em Poesia, sediada em Salvador. Sua companhia revolucionava o balé, mesclando a leveza da dança clássica com projeções de arte digital e trilhas sonoras brasileiras autênticas, criando espetáculos que transcendiam o convencional e cativavam a todos. Seu trabalho era aclamado por críticos renomados e públicos fervorosos, esgotando teatros de norte a sul do Brasil, deixando uma marca indelével por onde passava. No entanto, um convite inesperado a trouxe de volta, de forma quase irônica, à cidade que havia testemunhado o desmoronamento de seu coração. O prestigiado Congresso Nacional de Interfaces Digitais e Arte, que acontecia no recém-inaugurado e ultramoderno Centro de Convenções da capital paulista, solicitava uma apresentação especial e de destaque da Cia, Corpo em Poesia. Era de fato uma ironia do destino. A mesma cidade onde seu coração havia sido partido em 1000 pedaços, agora a recebia de braços abertos, não como a jovem ingênua, mas como um ícone cultural, uma figura de respeito e inspiração. Marcos Albuquerque, por sua vez, estava no auge inquestionável de sua carreira com a Inovamente Brasil. A empresa havia conquistado contratos multimilionários com o governo e grandes corporações, um marco que a consolidava como líder em tecnologia da mente no país. Ele estava, como de costume, absorto em um problema complexo de algoritmos que prometia mais um avanço significativo, quando sua assistente, a eficiente Bruna, o informou sobre a programação detalhada do Congresso. Dr. Marcos, Bruna anunciou, sua voz quase uma nota monótona em meio ao burburinho tecnológico do escritório. A Cia Corpo em Poesia fará a apresentação de abertura. A coreógrafa Helena Costa é bastante renomada, parece ser um fenômeno. O nome completo atingiu Marcos como um jolt elétrico inesperado, atravessando sua fachada de frieza calculista. Ele tentou manter a compostura, mas a lembrança vívida da silhueta de Helena no palco, sua leveza etérea, sua paixão transbordante que ele tentara racionalizar, invadiu sua mente fria e analítica como um vírus indesejado. Na noite da apresentação, Marcos ocupava um lugar discreto na primeira fila, oficialmente ali para observar as tendências em projeções digitais e suas interações com o cérebro, mas, na verdade, estava completamente hipnotizado pela presença imponente e pela aura magnética de Helena no palco. O balé era uma obra-prima de movimento fluido e tecnologia de ponta, e Helena, à frente de sua companhia, irradiava uma força, uma resiliência e uma paixão que ele jamais havia imaginado que ela pudesse possuir. Ao final da performance, sob uma ovação estrondosa e prolongada, que encheu o auditório, Helena subiu ao palco para agradecer aos presentes e à equipe. Seus olhos, que outrora o olhavam com uma devoção quase cega, varreram a plateia e se fixaram nele por um instante. Não havia dor explícita, nem raiva latente, apenas uma frieza cortante, um reconhecimento desprovido de qualquer calor ou emoção
que Marcos pudesse interpretar. Mais tarde, em uma recepção formal e fria para os patrocinadores do Congresso, Marcos, impulsionado por uma urgência que ele não conseguia identificar, tentou se aproximar. Helena, ele começou, sua voz mais vacilante e incerta do que de costume, um contraste notável com sua habitual assertividade. Sua performance foi tecnicamente impressionante. Os algoritmos das projeções são notáveis. Helena se virou, um leve sorriso enigmático nos lábios que não alcançava seus olhos. A arte, Dr. Albuquerque, não é apenas técnica ou algoritmos, é emoção, é alma, é a complexidade da experiência humana, algo que talvez seus sistemas e códigos ainda não consigam simular em sua plenitude. A resposta, cortante como um bisturi, atingiu Marcos em cheio, expondo a fragilidade de sua própria visão de mundo. Não houve uma humilhação pública, mas uma rejeição silenciosa e sutil, um reconhecimento implícito de que ele, o gênio da lógica e da ciência, não compreendia o universo de Helena em sua totalidade. Aquele encontro, em vez de uma humilhação, foi um poderoso catalisador para Helena, reafirmando sua escolha de caminho e a validade de sua arte. Para Marcos, foi a constatação gelada de que havia mais na vida do que linhas de código e dados, e que a verdadeira complexidade humana, que ele tanto buscava hackear, estava ali, inatingível, nos olhos de Helena, um fio da memória que começava a puxá-lo para o passado. Meses após o inesperado e tenso reencontro em São Paulo, a vida de Helena Costa seguia seu curso de sucesso estrondoso e reconhecimento nacional. A CIA, Corpo em Poesia, sob sua direção criativa e visão única, estava em plena turnê pelo Nordeste, com apresentações lotadas que redefiniam incessantemente os limites da dança contemporânea e da arte digital, levando o público a novas e profundas experiências sensoriais. Paralelamente, Helena havia se dedicado com alma e corpo a um projeto pessoal e profundamente significativo: a criação do Elo Criativo, uma inovadora plataforma digital que transcendia as fronteiras da arte tradicional. Ela conectava artistas independentes de diversas áreas, da dança à música experimental, das artes visuais à poesia performática, com curadores de vanguarda e galerias renomadas de todo o Brasil. O Elo Criativo não era apenas uma ferramenta, era um movimento, um portal que democratizava o acesso ao elitizado mercado de arte e oferecia novas e inéditas oportunidades para talentos emergentes que, de outra forma, jamais seriam vistos ou valorizados. Era sua forma de garantir que outros artistas não sofressem a mesma invisibilidade ou o desprezo avassalador que ela um dia sentiu em seu próprio caminho. A plataforma era uma prova viva de seu idealismo inabalável, de sua resiliência e de sua visão de um mundo da arte mais inclusivo, vibrante e humano. No entanto, o destino, com sua trama intrincada e suas ironias sutis, teceu uma nova e inesperada conexão. A Inovamente Brasil de Marcos, sob a pressão incessante de seus conselheiros e investidores, que buscavam novas e lucrativas aplicações para sua complexa tecnologia de interfaces cerebrais, havia lançado silenciosamente o projeto Mente Conectada. Essa iniciativa ambiciosa visava transformar memórias e experiências subjetivas em complexas e envolventes paisagens imersivas de realidade virtual, com aplicações terapêuticas e, mais recentemente, artísticas. Em uma reunião de alto nível em Brasília, Helena descobriu, para seu choque e incredulidade, que o projeto Mente Conectada buscava desesperadamente uma parceria exclusiva com o Elo Criativo para a curadoria de memórias artísticas e narrativas, visuais para seus próximos lançamentos. A notícia a atingiu como um raio em um dia de céu claro, quebrando a serenidade de seu mundo recém-construído. Marcos Albuquerque, o homem que a havia descartado como um simples dado em sua equação de sucesso e que a havia ignorado com frieza, agora queria colaborar com seu projeto mais pessoal e apaixonado, aquele que era uma extensão de sua alma e de sua jornada de superação. A reunião inicial de alinhamento e a assinatura do contrato ocorreram na imponente sede da Inovamente Brasil, em São Paulo, um ambiente frio,
minimalista e futurista, que parecia um templo à inteligência artificial, desprovido de qualquer calor humano. Marcos, que havia se mantido estrategicamente distante das negociações preliminares, fez uma aparição repentina e calculada no momento da assinatura. Ao ver Helena sentada à mesa de conferências, controlada e profissional, uma pontada de algo que ele não conseguia identificar atravessou seu peito. Não era raiva, nem remorso óbvio, mas um reconhecimento estranho da força e da independência dela. Helena, mantendo uma compostura imaculada que beirava a perfeição, abordou os termos da parceria com um profissionalismo cortante, mal lançando um olhar para Marcos, que, contido, observava cada um de seus movimentos com uma intensidade incomum. A ironia era cruel, quase debochada. Ela estava prestes a catapultar seu projeto mais querido e autêntico para um novo patamar de sucesso, graças, indiretamente, à empresa do homem que, um dia, havia esmagado seu coração e feito-a duvidar de seu próprio valor como artista e como mulher. Naquela mesma noite, de volta ao seu quarto de hotel em São Paulo, que parecia ainda mais frio e impessoal, a mente de Helena fervilhava. Ela folheava um pequeno álbum de fotos desbotadas de seus tempos de estudante de dança, onde registros de suas primeiras apresentações se misturavam a fotos com Marcos, quando o sorriso dele era genuíno e o olhar dela, cheio de uma esperança inocente. A dor antiga reacendeu com uma pontada aguda, mas desta vez não a paralisou. Pelo contrário, ela sentiu uma onda de determinação fria e feroz. Ela não permitiria que a Inovamente Brasil usasse seu elo criativo como uma simples ferramenta tecnológica para seus próprios fins. Sua arte, sua visão, sua plataforma seriam os pilares e o coração dessa parceria, garantindo que a alma artística nunca fosse eclipsada pela frieza da tecnologia. Em meio às recordações nostálgicas, um detalhe inesperado chamou sua atenção em uma das fotos mais antigas, quase esquecida. Uma tatuagem sutil e discreta no pulso esquerdo de Marcos, que ela jamais havia notado antes, pois estava sempre coberta pelas mangas de suas camisas formais e meticulosamente passadas. A tatuagem, um símbolo estilizado de um átomo e um coração entrelaçados, era curiosamente a mesma que Marcos havia desenhado secretamente em seu caderno de anotações quando sonhava em unir ciência e emoção, uma promessa velada que ele lhe fizera um sinal de uma sensibilidade que ele escondia. O choque foi ainda maior quando ela notou algo mais, quase imperceptível ao lado da tatuagem. Uma pequena marca de nascença, em forma de estrela, que ela nunca vira. Aquele detalhe insignificante, um sinal quase invisível na pele de Marcos, a levou a uma revelação ainda mais perturbadora e inesperada que mudaria a dinâmica de sua vida e a de Marcos para sempre. Uma foto do próprio Marcos, datada de 3 anos atrás, capturada em frente a uma clínica de fertilidade em Belo Horizonte. Aquela imagem, combinada com a súbita aparição de um jovem garoto de cabelos escuros e olhos vibrantes, idênticos aos de Marcos, em uma foto de perfil que ele acidentalmente deixara em seu celular, levou Helena a uma conclusão gelada e inegável. O filho que ela carregava em segredo era, de fato, o único herdeiro de Marcos e ele, em sua ambição, havia buscado um herdeiro biológico sem o conhecimento dela. A verdade chocante sobre a real prioridade de sua vida e a dimensão de sua frieza vieram à tona com uma clareza dolorosa e inegável, e o rosto de um pequeno menino, o seu filho, agora ganhava a face de seu pai. 4 anos se desdobraram desde a chocante e dolorosa descoberta de Helena em São Paulo. A CIA, corpo em poesia, havia atingido o ápice de sua fama, consolidando-se como uma força revolucionária no cenário cultural brasileiro. A coreógrafa Helena Costa era agora celebrada como uma visionária, suas criações mesclando a visceralidade do movimento humano com a delicadeza das projeções de arte digital, criando espetáculos que transcendiam o palco tradicional e emocionavam públicos por todo o país. Sua plataforma, o Elo Criativo, florescia, expandindo-se para conectar artistas independentes de diversas disciplinas em uma rede nacional, tornando-se um farol de oportunidade para talentos emergentes
e um pilar de apoio inabalável à comunidade artística. A vida de Helena em Salvador era plena e vibrante, preenchida pela paixão pela dança e, acima de tudo, pela presença constante e luminosa de seu filho. O pequeno Arthur, de 3 anos, era a personificação da alegria e a razão de viver de Helena. Com olhos curiosos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, ele era o fruto daquela inseminação artificial feita com tanto amor e esperança. Um presente que ela sonhava em dar a Marcos. Arthur era uma criança esperta, com uma energia contagiante e uma intuição notável. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos que Marcos, mas uma expressividade e uma vivacidade que eram puramente de Helena. Ele era seu milagre particular, sua obra-prima mais complexa e amada. E por ele, Helena havia reconstruído sua vida com uma força que ela jamais imaginou possuir. Enquanto isso, a Inovamente Brasil, de Marcos Albuquerque, havia alcançado um sucesso monumental com o projeto Mente Conectada, aplicando interfaces cerebrais de forma inovadora para fins terapêuticos e educacionais. Marcos era agora um bilionário recluso, uma figura lendária no universo da tecnologia brasileira, mas sua vida pessoal permanecia um vazio estéril, preenchido apenas pelo silêncio de sua mansão modernista em um condomínio exclusivo nos arredores de Campinas. Ele havia conquistado o mundo da tecnologia, mas a solidão era sua única companheira verdadeira. Marcos observava o sucesso crescente de Helena de longe, acompanhando as notícias de suas turnês e os prêmios que a CIA, Corpo em Poesia, recebia. A mulher que ele havia descartado de forma tão fria, agora uma figura completa e visivelmente realizada, cercada pelo amor de seu filho. Ele via as fotos e os artigos sobre o elo criativo e sentia uma pontada aguda de arrependimento a cada nova notícia. O silêncio em sua vasta casa, antes preenchido apenas por seus próprios pensamentos e pelo zumbido da tecnologia, agora era sublinhado pela ausência vibrante de uma vida familiar, de um sorriso infantil que pudesse preencher o vazio que sua fortuna e seus algoritmos não conseguiam apagar por completo. A imagem de Helena com Arthur em uma reportagem recente, especialmente o olhar do menino, começou a instigar em Marcos uma curiosidade perturbadora, uma sensação de familiaridade que ele não conseguia racionalizar, um fio solto em seu perfeito sistema lógico que começava a puxar memórias adormecidas. Naquela primavera ensolarada, o prestigiado Festival de Inovação Digital, sediado no vibrante Centro de Convenções de Belo Horizonte, tornou-se o epicentro de uma convergência inevitável de tecnologia, arte e destinos. Helena Costa, com Chun-Sin, sua CIA, Corpo em Poesia, era a atração principal do evento de encerramento, apresentando uma nova e deslumbrante coreografia que mesclava a delicadeza da dança com projeções de arte digital e a tecnologia de interfaces cerebrais, fruto da parceria de Mente Conectada com a Inovamente Brasil. Sua performance, que explorava a essência da memória e a beleza da imperfeição humana, era um triunfo de arte e emoção, recebendo aclamação fervorosa e aplausos de pé de uma plateia extasiada, que incluía os maiores nomes da tecnologia e da cultura do país. Nos bastidores, com um sorriso de satisfação, Helena observava a reação do público, o coração preenchido pela realização de sua arte e, acima de tudo, pela presença constante e luminosa de seu filho. Em meio à multidão vibrante e aos holofotes que iluminavam o palco, Marcos Albuquerque observava a performance de uma área VIP, seu rosto normalmente impenetrável, transparecendo uma emoção sutil que ele não conseguia disfarçar. Contudo, não estava sozinho. Ao seu lado, visivelmente fascinado pelas luzes e pelos movimentos hipnotizantes, estava Arthur, o filho de 3 anos de Helena. Arthur, que Marcos ainda não sabia ser seu filho, estava ali por um acaso de um compromisso anterior de Helena, e sua curiosidade o havia levado até onde Marcos estava, guiado por uma assistente. O menino, com seus olhos curiosos e uma energia contagiante, perguntava a Marcos incessantemente sobre como os hologramas funcionavam e se a dança poderia, de alguma forma, ser codificada ou simulada por máquinas.
A presença de Arthur, embora fosse uma surpresa, trazia um brilho diferente ao olhar de Marcos. Em um dado momento da apresentação, Arthur, num ímpeto de curiosidade infantil e movido pela magia do palco, soltou-se da mão de Marcos e correu em direção à área dos artistas. Ele tropeçou e antes que Marcos, em sua habitual lentidão para reagir a situações imprevistas, pudesse alcançá-lo, Helena, que descia do palco para uma breve pausa, agiu por puro instinto materno. Ela o amparou com a mesma graça e leveza de seus movimentos de dança, pegando o menino no colo com uma naturalidade que surpreendeu a todos. Arthur, surpreso, mas sem medo, olhou para Helena com seus grandes olhos curiosos e, com a inocência e a espontaneidade de uma criança, exclamou: "Você é a moça da dança. Seu pai e eu estávamos assistindo." Helena sorriu, um calor genuíno e inesperado preenchendo seu olhar. Max, que finalmente os alcançou, ficou paralisado ao ver Helena com Arthur nos braços e ao ouvir a familiaridade do menino com a palavra pai. Um misto complexo de emoção, reconhecimento e uma pontada forte de arrependimento varreu seu rosto antes frio. "Arthur, quantas vezes já te disse para não sair correndo?" repreendeu Marcos, mas sua voz traía uma tensão e uma vulnerabilidade que não eram de raiva, mas de surpresa e de um medo que ele nunca havia sentido. Arthur, porém, ignorou a repreensão do pai e se virou novamente para Helena, apontando para Marcos. "Ele é meu pai, e você é muito linda." Helena trocou um olhar carregado de significado com Marcos e um silêncio tenso pairou no ar. Ali, naquele palco iluminado pelo brilho artificial, a verdade sobre Arthur, o segredo de Helena e a ligação indissolúvel entre eles veio à tona de forma inesperada e irrefutável. Marcos, sentindo-se completamente exposto, mas estranhamente aliviado por ter aquele fardo retirado de seus ombros, finalmente olhou nos olhos de Helena sem a máscara de frieza. "Helena, se ele é meu filho, mas como?" Helena, com a voz embargada pela emoção e pela dor de anos guardadas, respondeu: "Sim, Marcos, ele é seu filho. Um presente que eu queria te dar. Mas você me deixou antes que eu pudesse contar." Ela então revelou a idade de Arthur, 3 anos, o que fez a ficha de Marcos cair. Aquele período coincidia perfeitamente com a data da inseminação que Helena havia feito, e a partida dele. O choque inicial de Marcos deu lugar a uma onda de arrependimento avassalador. Nos dias que se seguiram, Marcos insistiu em conversar com Helena, tentando compreender e se desculpar. Ela, a princípio, relutou, mas a insistência dele e a inocência de Arthur, que os via como pais, abriu um caminho para o diálogo. Não foi fácil. Houve discussões, lágrimas e muitas verdades, dolorosas. Marcos precisou aprender a lidar com suas emoções e a assumir a responsabilidade de ser pai. Lentamente, a frieza de Max foi se desfazendo, substituída por um calor e uma dedicação genuína a Arthur e, eventualmente, a Helena. Ela viu nele um esforço real de mudança, um homem que estava disposto a reconstruir não só uma família, mas a si mesmo. O Festival de Inovação não marcou apenas o triunfo da arte de Helena, mas o início de uma nova jornada para Marcos, uma jornada de paternidade e, finalmente, de amor. Meses de tentativas e conversas, com a ajuda de Arthur, como um elo inesperado, levaram Marcos a se tornar um pai presente e um parceiro dedicado. Em um final repleto de emoção, Marcos, já mais humano e com os olhos azuis cheios de um brilho renovado, pediu Helena em casamento, desta vez com o pequeno Arthur ao lado, selando não só o amor deles, mas a reconstrução de uma família, que o destino havia, de forma surpreendente, reunido. O beijo de Helena selou a promessa de um futuro juntos, onde a ciência de Marcos se uniria à arte de Helena, criando a mais bela das inovações, uma família completa e feliz.